comedido, mas se jogar com querosene... Vamos lá, é isso aí. Então, mandem para outras pessoas, mandem um joinha se vocês estiverem curtindo. Façam as suas perguntas, que a gente vai fazer uma live interativa, tá? Mas principalmente fiquem atentos que dia 10 de junho, às 10 da manhã, eu vou ensinar para vocês, através da carta offshore, os 20 passos para você poder montar a sua empresa offshore. Então, se inscreve, o link está na minha bio. E se você quiser estar em São Paulo comigo e com os atores do mercado financeiro internacional, que vão vir da Suíça, de Ilhas Cayman, dos Estados Unidos e de um outro país que eu não posso falar ainda, vão para São Paulo, no Swiss Experience. Nós temos pouquíssimas vagas. O link também está na bio. Sem mais delongas, Vivian Marques, vamos lá. Obrigada, Alexandre. Agradeço o seu convite. A gente já se encontrou pessoalmente na Suíça, né? Saudades daquele momento, foi muito especial, né? A gente trocou muitas histórias. E fico feliz aí também de ver o seu trabalho, de ver todo esse movimento, né, de pessoas ingressando cada vez mais no mercado internacional, no mercado financeiro. Eu espero atender as expectativas aí da turma. E como você falou, fiquem à vontade para mandar perguntas, né? Para a gente se conectar cada vez mais. Bom, então vamos lá. A gente falou antes, né, do tema da live, o mercado de assets, né, no planejamento patrimonial internacional. Pode falar PPPI, todo mundo entende, né? É um termo incrível. É um termo que eu cunhei, porque na verdade seria planejamento patrimonial Internacional. internacional. Mas eu queria mais, que eu já previa o que ia acontecer, que é a Lei 14.754, onde a gente ia deixar de ter um foco exclusivo no planejamento tributário e ter um acento muito forte na proteção. Então, o terceiro P é da proteção. Olha aí. Proteção Patrimonial internacional. Olha só, interessante. Proteção e planejamento patrimonial internacional. Maravilhoso. Bem completo. Então, vou usar PPPI, a turma já está acostumada aí com o termo, né? E o mais, eu quero trazer, assim, de início nessa live, dois fatos, né? O primeiro, para contextualizar os seus alunos e o seu público, é o seguinte: tudo se iniciou na Suíça, né? Quando a gente fala de sistema financeiro, de mercado financeiro, de bancos, corretoras, assets, players de mercado, é bom a gente contextualizar, assim, na história, que isso não existe desde 2016, isso não começou com o XP, não foi o Guilherme Benchimol que inaugurou esse tema no Brasil. Isso existe há muito tempo, né? Aqui eu estou falando de 1900, 1850, 1920, aquele momento em que vários países já estavam preocupados com a estabilidade do sistema financeiro nacional. Porque, assim, o nosso dinheiro, ele só não é roubado, vamos colocar assim, porque tem uma cláusula da Constituição que fala da proteção da propriedade privada. Eu sei que a gente está num momento, assim, meio conturbado, né? O atual governo, mas ainda existem, na verdade, o que fundamenta tudo isso, essa proteção que a gente tem que ter, é a proteção privada, né? Até mesmo o termo PPPI é o quê? É a Constituição Federal, proteção privada, defesa do consumidor, porque nós somos consumidores de determinados players de mercado. Então, isso é algo que existe, assim, desde 1850, 1900. Não estou falando aqui de algo novo. Eu sei que parece que é novo, né? Por quê? Porque o brasileiro, antes, ele não tinha muito acesso a esse conhecimento. O brasileiro foi ter essa liberdade para investir, etc., em 2016. Então, mas a matéria existe há muito tempo de fato, né? E tudo começou na Suíça com essa preocupação com a estabilidade do sistema financeiro global internacional. Bretton Woods, Comitê da Basileia, aí iniciou a interferência do Estado ali para tentar proteger os bancos centrais, que protegem os bancos, que protegem a população, né? E o segundo fato, então, assim, a gente tem esse primeiro fato isso não é uma matéria de hoje, não é uma matéria que está na moda em razão da popularização de corretoras. Isso existe há muito tempo, desde o tempo, né? Desde que o mundo é mundo.
Enfim, e o segundo fato que eu quero trazer aqui também é o seguinte: essa preocupação com o mercado financeiro, com produtos de investimento, com mercado de capitais em geral, não é algo que alguém inventou porque achou bonitinho, né? Existem diversos estudos que falam que um bom mercado de capitais é igual a uma boa economia. Qual que é o cenário que a gente pode estudar para chegar nessa conclusão? Basta comparar a Suíça com o Brasil, né? A gente tem um mercado de capitais na Suíça excelente. Não é à toa que a economia suíça é ótima, né? E no Brasil, a gente tem, bem dizer assim, um mercado de capitais engatinhando. Não é à toa que a nossa economia tá, assim, bem mais ou menos, né? O que acontece, assim, de forma especial no Brasil é o seguinte: a estrutura do mercado de capitais, a estrutura dos players, das assets, dos assessores de investimentos, da CVM do Banco Central, é uma estrutura excelente. A gente lê os livros, né, de mercado de capitais, mercado de valores, dá vontade de chorar, muita emoção, é tudo muito, tudo muito poético. A estrutura é boa, eu não reclamo da estrutura. A questão é, o brasileiro, ele não sabe o que é essa estrutura. Ele não sabe o básico. Por quê? Vice, você até falou que pode jogar querosene, né? Eu vou jogar querosene, palha, vai tudo, né? O negócio é o seguinte, desse cenário, viciaram o brasileiro no produto. Então, ele não quer saber se a bolsa é perigosa, vamos colocar assim, se ela tem uma boa estrutura, se o player é confiável. Ele quer saber o quanto que ele vai ganhar. Ele está extremamente viciado no produto. E mercado financeiro não é produto. Mercado financeiro é igual produto, pessoas e serviços, né? Tem até aquele livro muito famoso, Mercado Financeiro, Produto e Serviços. Eu adiciono, eu falo mercado financeiro, produtos, serviços e pessoas, porque tem a estrutura, mas quem vai operar nessas estruturas? São as pessoas. Então, eu diria que o mercado de capitais brasileiro, a estrutura é maravilhosa. Eu amo o CVM, eu acho que eles fazem um papel. O Banco Central ganha prêmio em Londres como o melhor banco central do mundo. E eu acho que realmente é. Só tem um detalhe: o brasileiro não usufrui disso, né? Ele não usufrui dessas excelentes estruturas e ele está viciado no produto. E aí, esse segundo cenário que eu quero conectar com os players de mercado, que são as pessoas que ofertam determinados produtos, mas prestam serviço, né? E, no fim, são pessoas, né? Ou seja, tem que ser uma pessoa confiável, né? E aí vem um terceiro problema que é, todo mundo é confiável? Não, né? Nem todo mundo é confiável. Inclusive, pode ser que eu esteja errado, não, mas às vezes parece que tem mais pessoas de má fé do que de boa fé no mercado financeiro. E só tem um detalhe que vamos comparar isso com a advocacia, né? Se o advogado faz algo errado, ou mais ou menos errado, ele faz um recurso, ele vai atrás do juiz, ele monta uma ação para tentar desfazer aquilo. Beleza. No mercado financeiro, se você faz algo mais ou menos errado ou muito errado, você vai perder dinheiro. Então, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Então, a gente tem essas delicadezas que colocam para a gente o seguinte fato e cenário. Não dá para escolher qualquer pessoa para cuidar do dinheiro da gente. Tem que ser alguém de confiança em uma instituição de confiança para que a gente consiga proteger o cliente. E esse cenário de proteção, né, proteção patrimonial internacional, PPPI também, sem fazer muito esforço, eu, Vivian, recebo pelo menos 1,5 de algum investidor que perdeu pelo menos R$ 1 milhão. Ou na Bolsa Brasileira, e se for na Bolsa Brasileira eu consigo atender essa pessoa, se tiver erro da corretora, ou em mercados Forex, que são essas corretoras internacionais, que as pessoas acreditam que estão investindo, que estão comprando dólar, que às vezes estão até fazendo uma offshore, e é um golpe. A pessoa não vai achar essa empresa, não vai achar nunca mais. São cenários que a gente fala assim, meu Deus, né? Se a pessoa tivesse consultado um advogado antes,
ou tivesse comentado com algum player aqui do Brasil, provavelmente teria instruído. Porque tem diversos sites, né, que parece que está tudo bem, parece que tem pessoas ali operando, que existe de fato uma empresa no exterior, mas não tem nada disso. Então, o problema da popularização dos investimentos foi excelente, popularização dos investimentos desde 2016, com a XP e tudo. Mas é aquele negócio, cresce o bom e cresce o ruim do lado. Não tem como crescer, vai crescer só, não existe. É igual a onda de reclamações contra advogados e médicos que tem hoje, né? Não é que, é horrível. Não, é porque a demanda cresceu. É claro que vai dar problema, né? Antigamente não tinha isso. É claro, não tinha muitas pessoas operando, né? É uma coisa lógica, né? Igual offshore. Não é que os problemas vão começar a surgir, é porque a demanda aumentou. Aumentou o bolo, aumentou a quantidade de problema, né? Então, a gente tem esse segundo fato, esse segundo cenário, que é o brasileiro é viciado no produto. E isso é muito preocupante. Imagine que você, Alexandre, nos seus atendimentos, né, na sua experiência, você já também tenha percebido isso, né? É importante isso que falasse, porque às vezes o cliente que ele vê o processo de estruturação internacional, offshore, como produto e não como serviço. No momento que o brasileiro está acostumado a fazer, ele vai lá, ele entra no produto financeiro, que tem início, meio e fim. Ele sabe que vai ter um determinado resgate, uma determinada oportunidade, depois acabou. Já no nosso negócio, nós estamos vendendo o veículo que vai suportar esses investimentos. E isso não é um produto em si, isso é uma prestação de serviço contínua. Por quê? Porque as estruturas internacionais vão passando por mudanças. Claro. As legislações dos países onde elas estão mudam. A legislação brasileira muda mais ainda, entendeu? É um negócio surreal. Então, o que acontece? Eu vejo, me preocupa muito, são profissionais do mercado financeiro sem nenhum conhecimento jurídico, menos ainda do internacional, ofertando produtos financeiros prontos. que eles entendem e sabem, porque existe a origem, quem montou esse produto, distribui numa plataforma, que distribui numa outra plataforma. Então, tu tem uma cadeia de intermediários que vai repassando uma informação e fica tipo telefone sem fio. Com telefone sem fio. E Nossa, tinha ido lá no Xande Arreg, no Alexandre Arreg, no YouTube, eu fiz um vídeo porque me chegou um produto financeiro novo. Eu disse, mas o que é isso? E os caras dizem que é uma substituição da offshore. Como assim, uma substituição da offshore? Entende? Eu acho que aí que eu queria te provocar, né? Quem é o profissional do mercado? Quem é... Primeiro, assim, né, a popularização de alguns nomes, né, Vivian? Por exemplo, asset. O que é uma asset? O que é asset? Isso, né? Segundo, vamos lá. Wealth Planner. O brasileiro, ele gosta de criar termos. Caras que se dizem Wealth Planner deveriam trocar o planner por seller. Isso que eu ia falar. Você comentou esse negócio do mercado financeiro, vender serviços jurídicos, e está vendendo serviços jurídicos, e está falando que faz planejamento patrimonial vendendo seguro, e ponto final, né? Porque a pessoa que vende seguro, ela é um planejamento patrimonial, né? Então, assim, esse cenário, eu acho que ele vem de uma situação que é a seguinte: nós, advogados, a gente tem a OAB, e a OAB, ela sempre colocou limites à publicidade, né? Ok, tudo bem, às vezes eu até concordo com essa preocupação. Então, vamos colocar assim, que mais ou menos, desde 2019, que a gente está falando mais de marketing digital, né? Não tem uma pessoa que faz marketing digital há 30 anos, né? Então, a gente está falando de um marketing digital recente, né? De uma pessoa um advogado que contrata um comercial, um SDR, a gente não está falando de alguém que faz isso há 20 anos, isso começou agora. Então, beleza. Então, esse marketing, esse comercial, essa oferta massiva de produtos e serviços que seja para o advogado é algo recente. Só tem um detalhe:
O professor do comercial é o mercado financeiro. Se tem uma coisa que o mercado financeiro sabe fazer é vender, entendeu? Então, e eles estão fazendo isso há anos e anos e anos. Então, assim, enquanto o advogado está aprendendo ali a vender o serviço, a expor, a tratar o serviço assim de forma mais direta, apresentar para o cliente de forma mais direta, o mercado financeiro está fazendo muito, há muito tempo. E o mercado financeiro, assim, eu tô colocando o mercado financeiro como players, ele não é bobo nem nada, ele sabe o que que dá dinheiro, o que que não dá, o jeito que o seguro pode ser vendido, ele sabe fazer essas combinações de termos, wealth planners, financial planner, wealth manager, assets, bankers, private bankers, a gente sabe desses termos, o brasileiro, obviamente, ele gosta do inglês, entendeu? Eu tenho uma private banker, né? Eu tenho um banker, eu tenho advisor services, esses termos aí a gente conhece, mas assim, eu sou daquela teoria, cada um no seu quadrado, né? Existem produtos, né? Por exemplo, seguro é um produto, CDB é um produto, ação é um produto. Outra coisa é, vou construir uma offshore, isso é um serviço. Outra coisa é, vou fazer uma hold, isso é um serviço. Mas o mercado financeiro, ele percebeu isso, óbvio, e fez o que ele quis para vender o que ele quer. Tudo bem, nós não vamos impedir que o mercado financeiro avance, mas nós, advogados, temos que o quê? Aceitar essa realidade, porque lutar contra a realidade é meio complicado. A gente tem que conhecer o que que a gente está falando, entender as oportunidades, se posicionar perante o cliente para dar para ele a informação correta, né? Tem uma coisa que é extremamente importante. Eu não sei quem é financial advisor aqui. Comenta, manda um cifrãozinho aqui que eu quero fazer um comentário para ver se vocês concordam, tá? É o seguinte, investimento não necessariamente é produto financeiro. Quando tu queres fazer investimentos, o que tu vai fazer? Tu vais procurar um profissional que vai prestar um serviço Isso. de alocação do teu recurso. O Daniel está aqui. Olha, esse aqui é o meu O Daniel está. homem das finanças por excelência. Tá? O que o Daniel faz? Ele não vai vender um produto, ele vai vender um serviço onde ele vai entender o cliente, vai entender os objetivos, longevidade, situação patrimonial e eventualmente dentro da gama de opções de investimento, seja em ETF, seja em bond, seja no que for, podem haver outros produtos financeiros que vão entrar dentro daquela estratégia. Exatamente. Mas o que a gente vê no mercado hoje sendo explorado e ofertado como balaio são produtos financeiros. São produtos financeiros. Mas em razão do quê? Em razão do quê? As pessoas, elas ainda... O advogado também, eu até tem curso sobre que eu explico as atividades, né, reguladas, porque assim... Oi? Advogado também vende produtos. Venda. Sim, não, ok. O que falta é a pessoa entender o que são as atividades econômicas reguladas pelo Estado e as atividades econômicas que não são reguladas pelo Estado. Por exemplo, planejamento financeiro não é uma atividade regulada. Advisor, assets, family offices, isso tudo é termo que inventaram. Vou aqui, aí aqui é o conteúdo principal da live, né? Os termos corretos são de players de mercado. Players de mercado significa participantes do mercado de valores mobiliários que estão previstos na Lei 6.385. Aqueles que mais importam aqui para a gente hoje são os analistas de valores mobiliários, não é analista de investimento, analista de valores mobiliários, consultores de valores mobiliários, assessores de investimentos, antigos agentes autônomos de investimento e administradores de carteiras de valores mobiliários. Esses são os nomes oficiais. Vivian, depois tu me manda. Sim, são os... Eu quero fazer um pouco sobre isso. São as atividades econômicas reguladas pelo Estado, lê-se na figura da CVM, que é a Agência Reguladora do Mercado de Valores Imobiliários, não é mercado de capitais. Eu até tenho um artigo sobre em que eu falo diferente de mercado de capitais e mercado de valores imobiliários. São essas 4 atividades.
Então, o que é asset? O que é family office? O que é advisor? E são termos não oficiais. São não oficiais. Aí aqui explicando o que é uma asset, né? Asset é um termo não oficial para se referir às gestoras de recursos, que também é um termo não oficial. Por quê? O que existe é o serviço de administração de carteira de valores mobiliários. Para prestar um serviço de gestão de administração de carteira de valores mobiliários, precisa de ter uma pessoa física, né? Um administrador de carteira, ou uma pessoa jurídica. Qual é essa pessoa jurídica? Fulaninho de tal, vamos inventar um nome. PPPI Max. PPPI Max é a administradora de carteira de valores mobiliários limitada. Bom, essa empresa, ela pode ter o registro que ela precisa da CVM para liberar a atividade. Mas quando ela faz esse registro da CVM, ela pode se registrar em duas categorias, ou como administrador fiduciário, ou como gestor de recursos. Daí veio gestora de recursos, ou como gestor de recursos. Aqui eu vou falar só das assets, gestoras de recursos, termos não oficiais, para se referir àquela atividade que é a gestão discricionária de recursos. Que é o quê? O cliente procura a Vivian, que tem uma administradora de carteira de valores imobiliários. É muito termo específico, mas é o termo correto. Aí depois eu vou te contar por que que o termo correto é importante. Um caso que eu tive semana passada, eu vou contar aqui para tu. Perdi aqui o que eu estava falando. Enfim, essas empresas, elas fazem a gestão discricionária de recursos, que é o quê? Eu, Vivian, cliente, tenho um contrato com essa empresa, no qual eles vão fazer a gestão direta dos meus investimentos em meu nome. Mas eu vou poder fazer tudo? Não, você tem que assinar um termo de responsabilidade, você tem que assinar um contrato de 40 páginas, mais ou menos. Mais um termo de responsabilidade, muito provavelmente um termo de investidor qualificado ou profissional, mais uma política de investimentos, tem política de compliance, tem comitê de investimentos, política de prevenção à lavagem de dinheiro, know your client, política de suitability, relatório de suitability, essas gestoras, as administradoras de carteiras de valores imobiliários, elas têm no mínimo 12 documentos. Então, você entrou no site de uma empresa que parece uma gestora e não tem nenhum documento de compliance, o advogado já deveria estar, tem alguma coisa errada, né? Então, esse olho regulatório, o advogado tem que ter, porque como que ele vai oferecer uma solução para o cliente, seja para achar uma gestora, para falar, não coloca, desculpa, tá, gente, eu sou de Minas, então, assim, então, seja para auxiliar o cliente aqui, essa empresa é legal, é bacana, beleza? Ou não, esse pessoal aqui, eles estão meio irregulares. O advogado ele tem que ter um olho regulatório, que é o que essa empresa faz. Eu administro os seus investimentos. Não, você não administra. Eu quero saber exatamente cadê o contrato. Não tem contrato. Então, esteja preparado para perder 1 milhão, 2 milhões. Aí a pessoa pensa assim, a Vivian está exagerando. Gente, eu não estou exagerando. Eu estou falando. O caso que eu queria contar, não é muita coisa aqui, enfim. Caso que eu queria contar para vocês. De um cliente meu, pessoa instruída, eu estou falando de alguém médico, pessoa instruída, de família instruída, contratou uma gestora, estava certinha, administradora de carteira de valor imobiliário, beleza, tal. Investiu valores acima de 3 milhões de reais, não era tudo que a pessoa tinha, ela tinha imóveis, tinha outras coisas. Essa empresa, a gestora, colocou tudo em debêntures, tudo em debêntures. Essa debenture agora parece que está envolvida em um caso de lavagem de dinheiro. E o investidor ficou com R$ 0. Aí, este caso veio para mim. O que eu fiz? Fui lá, né? Eu, como pessoa que entende de regulação, fui lá, fiz uma denúncia para a CVM, marquei uma audiência com o CVM para falar assim: olha, tem alguma coisa aí e eu não acho que é só da debênture, não, eu acho que é a gestora. Fui descobrir o compliance dessa empresa estava todo errado. A mesma pessoa do compliance era a pessoa do comitê de investimentos, não pode, tem que ser pessoas diferentes. E aí, quando eu fui pegar o contrato, Alexandre, para ler, o contrato tinha 30 páginas.
um contrato de gestão de recursos. O nome estava até certo. Eu fui lendo, eu falei assim, gente, a pessoa que fez esse contrato, ou ela era uma pessoa muito sabida, porque tem isso também, tem os que sabem que são contratados para fazer coisa errada, ou ela não sabia nada. Porque estavam utilizando termos incorretos, termos que não se utilizam no mercado. Por exemplo, a pessoa utilizou o termo mercado financeiro nacional. Não é esse o termo correto, é sistema financeiro nacional, artigo 92 da Constituição. A pessoa utilizou mercado de capitais. Não é mercado de capitais, é mercado de valores imobiliários. A pessoa utilizou termos investimentos do mercado financeiro. Não é investimentos no mercado de valores imobiliários. Enfim, esse olho o advogado tem que ter para alertar o cliente dele. Aí é aquela coisa, quando a pessoa está ganhando dinheiro, ninguém reclama. Ninguém vai reclamar. Mas perde R$ 1. A pessoa sai atirando para quem ela vê na frente dela, inclusive o advogado. Então, por que isso é importante para o seu público, para o meu público e para todos? Porque se a gente está falando de PPPI, no qual se constitui um offshore, um trust fora, para otimizar os investimentos financeiro, imobiliários, ou né, obras de arte, vírgula, etc., o advogado tem que se fazer a pergunta: quem será o gestor desse dinheiro? Vai ser o Morgan Stanley, vai ser o Interactive Brokers, vai ser Nomad, vai ser XP Miami, ou vai ser uma gestora aqui no Brasil e vai ter um contrato? Quem vai ser? A gente precisa situar, não sei se você fala disso, mas a gente precisa situar o advogado nesse universo. A Vivian, aqui eu vou te fazer uma confissão. Eu acho que tu vai te identificar com isso. A gente já se conhece há uns 3 anos. Foi antes do Covid ou depois? Já não me lembro. Foi em 2022. 22, então, olha, faz um bom tempo já que a gente conversa e vem trocando experiências. Tanto teu vídeo quanto meu, e pela nossa forma de agir, e eu sei que tem muita gente aqui que concorda, que tem várias pessoas da minha comunidade aqui, tá? Nós não necessariamente somos os profissionais mais bem vistos do mercado, Não. porque nós expomos a falcatrua. E quem expõe falcatrua tentam expurgar o sistema. O que a gente está fazendo? A gente está melando o negócio da galera. Eu vou lá para o YouTube e digo aqui, Eu também. É engraçado. Isso que você está falando é engraçado, que no início da minha carreira. É engraçado isso que você está falando, porque quando eu comecei há 6 anos, e fui ter meus primeiros clientes, assessores de investimento, eu lido muito com assessor de investimento, atendo gestoras também, minha sócia tem uma gestora, eu tenho uma consultoria, então eu também sou player de mercado, e por isso que eu sei desses assuntos, porque assim, como que a pessoa sabe, né? Eu tenho uma consultoria de valores, minha sócia tem uma gestora, então a gente já está nesse ramo já, né, 6 anos, a minha sócia há mais tempo. Quando eu comecei, eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu falava para eu não assustar os clientes. Mas chega depois de um tempo também, a gente vai ver tanta coisa que hoje eu falo. Tem até um vídeo meu no YouTube que se chama Mercado Revelado. Eu imprimo tudo que as pessoas me mandam, de frase, de absurdo e tudo. E aí eu leio e vou comentando. E são os comentários mais absurdos. Aí eu tenho um pouco mais de liberdade, porque não sou eu falando. Mas claro que eu não vou expor o nome da pessoa. Né? E porque tem absurdos no mercado. Não só no mercado financeiro, como no mercado jurídico. Vou dar um exemplo aqui de absurdos, mas que estão ok. Quando a gente fala de mercado de capitais e regulação Estado, a gente está falando de CVM, Banco Central, né? Então, a gente tem uma estrutura de diretores, de analistas, de superintendentes, tudo isso é concurso público, tá, gente? Só que, assim, o absurdo é tão grande que às vezes, está o diretor da CVM julgando um caso da Petrobras de lavagem de dinheiro, envolvendo uma gestora, fulano, sabe? Ele pede exoneração, passa um dia, ele é contratado pelo maior escritório de advocacia do Brasil para defender. Então, assim, isso eu critico, eu falo abertamente. Não no sentido de, isso é errado, isso é permitido, é permitido. Porém, você pensa assim, não dá para esperar muita coisa do mercado financeiro, sabe? Às vezes tem no Brasil a palavra. Sabe que é engraçado? Vou fazer uma analogia.
Na China, a palavra corrupção não existe. Tá? Eles usam um termo que é guanqi. Guanqi é fazer negócio. Culturalmente, a noção de corrupção do chinês é diferente da nossa. Aham. Tá? Às vezes eu tenho a impressão que no Brasil a palavra, o termo conflito de interesse não existe. É o guanqi brasileiro, entendeu? É. Porque é a mesma coisa que um desembargador se aposentar e ir advogar. Isso, Eu não a consigo gente entender. tem esses cenários, inclusive, desde 2016, eu acompanho muito, gente, eu sou a pessoa mais fã da CVM de regulação. Eu estou lançando um livro agora em que eu defendo a regulação. Tem que ter a interferência do Estado, eu sou a favor, tem que ter interferência. O negócio é como essa interferência é feita. E até falando aqui um pouquinho de governo, né? A gente teve um cenário anterior de governo Bolsonaro, em que se falava mais a respeito de mercado de capitais, a importância, e tinha as leis e a regulação tinha interferência do Estado. Agora a gente tem, né, como ministro Haddad, e outros, a gente tem essa interferência do Estado, mas para barrar e para fazer coisas sem sentido e sem aviso. Então, eu estou me deparando, principalmente em questões tributárias, acho que você também, né, Alexandre, com notícias que eu falo assim, ué, peraí, né? De onde surgiu isso? Então, o advogado ele tem que estar preparado para analisar, criticar o sistema, ao mesmo tempo oferecer coisas melhores. Porque não adianta, eu vou falar mal, mas não vou fazer nada. Vou falar mal, ok, vou analisar, vou ver o que está certo, o que está errado, vírgula, e vou buscar algo melhor para compensar esse cenário. Então, eu vejo que o advogado que sabe sobre investimentos e estruturas de mercado financeiro, ele consegue oferecer soluções mais inteligentes para os seus clientes. Ainda mais no atual cenário, que é um cenário de total incerteza, e não é à toa que o dinheiro está indo para Estados Unidos e outros países no exterior. Porque a insegurança aqui, inclusive da ética, tem um livro que se chama Ética no Mercado Financeiro. Não foi um livro muito bem vendido no Brasil, né? Mas tudo bem. Inclusive, a ética no mercado financeiro ela é questionável, principalmente quando. Então, assim, Até pelos números de instituições financeiras. isso é uma coisa assim. Eu lido bastante com assessores e consultores também. Você fica se perguntando assim, gente, né? O que está certo, o que está errado. Tem muita gente se colocando como advisor, totalmente independente, mas recebe milhões de comissão de seguros, e aí tem parceria com todo mundo. A gente discute demais isso lá na nossa É, comunidade. Que é o seguinte, Vivian, existe remuneração, retrocessão no mercado. E não tem problema desde que isso seja transparente para o isso. cliente. Se o cliente sabe que tu está sendo remunerado pelo prestador de serviço, tá ok. O que não pode é não informar e deixar isso daí escamoteado em desfavor do cliente. E pior ainda, se a comissão encarece o custo do cliente, é mais problemático. Porque existem dois tipos de comissionamento. Né? Aquele comissionamento que o gestor vai receber do cliente ou da plataforma e divide com o introducer. E existe a remuneração que, além da comissão que o gestor vai receber, ele ainda pede mais para remunerar o introducer. Uhum. Desde que o cliente tenha ciência e esteja permitido pela regulação, não tem problema, né? O que ocorre muitas vezes é a gente se deparar, por exemplo, com contratos, principalmente de administração de carteira de valores imobiliários, em que esses contratos não têm os requisitos que a CVM exige, né? Esse caso que eu peguei, dei o exemplo, o contrato não estava falando sobre os riscos, não estava falando sobre os compliance, não estava falando sobre o suitability. Então, não tem problema a remuneração, né? Até o mercado financeiro remunera um dos mercados que mais remunera. Excelente. Eu gosto, eu estou também no mercado.
Eu sou apaixonada com assessor, eu atendo os assessores, né? Sou apaixonada com eles, mas também critico, né? Mas tem que ser, o Porque profissional, remunera muito bem. Então, assim, a pessoa o vê. profissional, ele tem que, ele tem que saber que a gente não está lá só para agradar, que nem para o cliente. Às vezes tem que dizer, olha, tu me desculpa, eu não posso te Não, ajudar, tu me não. desculpa, o que tu está fazendo está errado, tu me desculpa, o que tu está querendo é aquém daquilo que tu deveria Isso, ter. Isso exato. gera descontentamento? Gera, mas é a tua função como Claro, como advogado é. de dar o melhor tratamento. Porque o advogado é o procurado ou para resolver algo antes, né? Ou para resolver um problema depois. Então, é bom que ele tenha um conhecimento prévio sobre o risco, né? Então, assim, as pessoas me procuram exatamente nesses cenários. Tipo, Vivian, será que isso aqui compensa? Vê essa empresa para mim, vê esse negócio, faz sentido, não faz sentido, ou quero abrir uma empresa ou deu um problema enorme. Então eu tenho que alertá-lo. E quando o cliente insiste, não, faz dinheiro, eu falo assim, olha, deixa eu te contar uma história. Você vai perder esse dinheiro. Vai perder esse dinheiro. Então, assim, quando a pessoa ganha, ninguém reclama. É igual as ações da Americanas, quando deu aquela fraude. Se a ação tivesse a 40 reais com fraude, alguém ia ligar? Não. Só deu problema, por quê? Porque a ação foi a 2 reais. Nessa semana, meu WhatsApp lotou de mensagem, todo mundo igual um louco, querendo responsabilizar o assessor, querendo ingressar com ação contra a empresa, contra o administrador, contra o diretor. O povo surtou a cabeça. Mas eu te pergunto, se tivesse ganhando, alguém iria reclamar? Não. Então, no mercado financeiro, a gente tem que ter essas maldades e ter esse olhar regulatório para que o cliente não perca dinheiro. Só que eis aí os probleminhas, né? O olho que é viciado no produto, ele só quer saber do produto, ele não quer saber do serviço. Então, a gente tem uma função assim de educar o cliente, né, e incentivá-lo a buscar a solução. Claro que tem uma rentabilidade bacana e tudo, mas que protege o patrimônio dele como um todo. Porque as fraudes, diferente, por exemplo, de um crime organizado, de determinados cenários, as fraudes no mercado de valores imobiliários, elas ocorrem em segundos. Eu não estou falando de 5 minutos que o fulano ligou para o ciclano, aí o ciclano foi no arregue, que pegou um avião, que foi para não sei. Não, em segundos o seu patrimônio pode desaparecer, entendeu? E não é exagero. Isso, e pode desaparecer tudo. Então, essa preocupação com qual asset, né? Vamos falar o termo correto, né? Qual administradora de carteira de valores imobiliários? Qual é o gestor de recursos? Esse gestor de recursos, ele tem a certificação, ele tem autorização da CVM. Você consultou no site da CVM se essa empresa existe? Não existe, então já não dá para confiar. Na bio dele tem 1.000 termos em inglês, tem um registro, essa pessoa está aqui, ela está nos Estados Unidos, ela está fora, quem já foi cliente dessa pessoa? Então, tudo isso, na minha visão, eu defendo que o advogado tem que saber sobre mercado financeiro. Não é sobre ele, e para saber sobre mercado financeiro, tem que saber sobre investimentos, né? Então, ele tem que ter esse olhar regulatório para proteger o cliente antes que aconteça algo com o patrimônio dele, porque depois que aconteceu algo com o patrimônio dele, as demandas são muito, mas muito difíceis, né? Eu falo isso porque eu já atendi quem perdeu dinheiro na bolsa, então um mercado regulado, tudo bonitinho, com assessor de investimentos que ajudou, mas deu um problema na corretora. São demandas assim dificílimas e o valor da causa alto. Aí o cliente pensa 2 vezes antes de ingressar com a ação, entendeu? Claro, tem mecanismos administrativos para receber o MRP, BSN e tal, mas o cliente pensa 2 vezes antes de ingressar com uma ação de R$ 1 milhão em um cenário em que a justiça sabe-se lá o que está acontecendo com ela e também não tem jurisprudência, né? Não tem jurisprudência. A proteção ao investidor não é garantida aqui, né, na atual jurisprudência. O equivalente disso no PPPI, por exemplo, é as pessoas que dizem, pô, Alexandre, eu estou achando caro o teu serviço, eu vi que eu posso fazer eu mesmo minha offshore na internet. Eu posso fazer sozinho. Oh, vou fazer
fazia. Aí o cara entra no site, no dia seguinte ou em segundos aquele site desaparece, esquece, não tem nem opção, Não tem nada, né? O pessoal confunde muito dos e-mails que eu recebo, né? Mercado Forex com comprar dólar com offshore. Eu falo assim, meu Deus, a pessoa é instruída e ela não percebeu isso. Essa empresa não existe. Não tem nem CNPJ no site. Esse é o tamanho da loucura. Gente, não estou falando sério. Eu não estou exagerando. Eu estou falando, toda semana tem. Toda semana. que isso acontece com a gente também, eu vou fazer aqui, eu quero te chamar, Vivian, para um webinário interno da comunidade do Vamos. tá? Onde nós vamos analisar 2 contratos que eu recebo semanalmente. Eu quero ter um olhar crítico em cima desses contratos para explicar para a comunidade o tanto de coisa errada que eu tenho um arquivo em que eu dou print de toda a mensagem que eu recebo pelo e-mail, né? E eu posso até compartilhar esse arquivo para o pessoal ver que não é exagero, tá? Não é exagero. E quando a gente fala de, eu vou ir para a justiça para processar gestora, eu tô com esse caso, eu tô querendo processar uma gestora regular ainda, em razão de uma fraude envolvendo debêntures e outros produtos. Mas assim, a gente pensa 2 vezes antes de ingressar com a demanda, porque é uma causa de 3 milhões, aí você pergunta, vai ganhar? Não sei. Tem jurisprudência? Não. Como que tá a justiça brasileira? Um caos, entendeu? Então, assim, o cliente, de fato, ele fica em uma situação muito delicada, psicológico totalmente abalado, totalmente abalado. E a maior dificuldade do advogado não é a questão regulatória, é entender o que que aconteceu. Porque na emoção o cliente não consegue explicar para a gente. Ele, não consegue, enfim, não tem nem documentos, porque às vezes as comunicações com esse tipo de instituição é feito no próprio site, isso, pergunte aqui, e aquilo isso, lá não deixa exatamente. traço de nada, some, nem e-mail tem. É tudo feito com o chat. Isso, exatamente. Então, a gente está diante de um cenário, até queria falar aqui, né, que não é mais um mercado de capitais ou um sistema financeiro nacional. Nós estamos diante de um sistema financeiro internacional em que as fraudes, os golpes, a má-fé, a perda de dinheiro, a perda de patrimônio, ela ocorre em segundos e de uma forma, eu diria, quase que irreversível. Então, o advogado é a pessoa ideal para fazer. Claro, pode contratar um assessor, chamar um assessor, chamar um consultor, um advisor, né? Uma corretora, apoio. Claro, deve. A gente não existe sem as corretoras, a gente não existe sem os bancos, a gente não existe sem esses produtos, sem seguro. Não tem problema, não estou falando mal disso. Estou falando vamos esclarecer aqui, vamos fazer um negócio bom e confiável, né? Com o intuito de quê? De proteger o patrimônio, que é o mínimo, né? É o mínimo, né? Terceiro P do PPPI. É isso aí, a proteção. É o terceiro P do PPPI. Eu acho que a gente tem assim, ó, Vivian, eu tenho 10 minutos aqui que depois eu vou ter que começar uma aula lá com o Luiz Couto sobre o posicionamento dentro da comunidade do Melo. Mas eu quero te aproveitar aqui, assim, primeiro para te convidar para fazer um webinário para a comunidade, para a gente entrar em mais detalhes e analisar 2 casos concretos, o teu e o meu, tá? Daqueles que a gente mais recebe. Segundo, para lembrar quem está aqui, que dia 10 de junho, às 10 da manhã, a gente